Olá, turma, boa noite, tudo bem? A partir de agora, eu peço licença para vocês para iniciarmos a nossa gravação da nossa aula hoje. A nossa aula hoje vai ser com foco nas tipologias e gêneros textuais. Mas, professora, o que são tipos textuais? As tipologias textuais, hoje, nós temos 5 classificações: narração, descrição, injunção e dissertação. A dissertação pode ser argumentativa ou expositiva. E a tipologia dissertação argumentativa é uma que nós, professores, vamos trabalhar bastante, visto que é a tipologia que é cobrado, no maior exame nacional do Brasil, que é o Enem. Então, a tipologia, dissertativa, argumentativa, é o que é cobrado na redação do Enem, ao qual o aluno vai defender, um ponto de vista de acordo com a temática ali abordada. E quando a gente fala em tipologia textual, gênero textual, uma dúvida muito comum dos alunos e uma dificuldade, assim, bem presente na sala de aula que a gente se depara é a questão da interpretação de texto. Interpretação de texto. Nossa, como eu vou fazer o meu aluno entender mais sobre determinado texto, sobre aquela temática, enfim. Em língua portuguesa, eu vou trabalhar mais com questões objetivas, que é o que é cobrado no Enem, por exemplo, ou outros vestibulares. É interessante, sim. Mas nós, como professores de língua portuguesa, temos que fazer nossos alunos a escreverem, questões abertas, que mostrem o ponto de vista do aluno, que os ensinem a argumentar, Eu coloquei aí para vocês um conteúdo que os alunos gostam muito de ser trabalhado em sala de aula, é charge e cartoon. Professora, mas qual que é a diferença de charge e cartoon? Charge é um tema atual, faz uma crítica social e geralmente tem caricaturas de uma pessoa, Seja de um político, seja de um jogador de futebol, enfim. É algo que está, circulando na mídia naquele determinado momento. É uma crítica, a algum acontecimento, por exemplo, o namoro do Vini Júnior mais da Virgínia, ou do Zé Felipe mais da Ana Castela, são coisas da mídia que fazem, alguma charge, alguma caricatura, fazendo uma crítica, de determinada situação. O cartoon, a gente fala que ele é atemporal. Atemporal. O que significa isso, professora? É uma crítica que vai perdurar ao longo do tempo. Então, ela não tem um prazo de validade. Não é alguma coisa momentânea, que veio na mídia agora e faz, no caso, uma charge. O cartoon, a gente fala que ele é atemporal. Outra coisa importante também em relação ao cartoon, que ele é universal. Ou seja, um cartoon no Brasil, ele vai ser entendido, com a mesma complexidade, digamos assim, com o mesmo interesse, com a mesma temática em outro país também. Como, por exemplo, a crítica ao desmatamento. Vocês concordam que é um problema ambiental universal, que todos os países sofrem com isso? É óbvio que alguns em menos intensidade, outros com mais intensidade, mas enfim, é um problema global. O aquecimento é um problema global, enfim. Então, o cartoon, ele vai fazer uma crítica que a gente fala que é universal. E uma característica do cartoon é que ele muitas vezes, como eu falei anteriormente, não é de uma pessoa, um famoso, são pessoas comuns. Até porque para passar essa questão de universalidade, Às vezes uma pessoa é conhecida no Brasil, mas em outro país não. Então, uma crítica bem nesse sentido, de uma forma global. Aí eu trouxe para vocês, a gente pode considerar um cartoon quando se pensa que a questão de falta de moradia é um problema universal. Como eu falei anteriormente,
uns mais, outros menos, né? Mas a gente pode falar que é um problema universal. Então, quando fala aí rede social aqui em casa é outra coisa. Tá fazendo uma crítica a pessoas que vivem aglomeradas sem condições dignas, né, na sociedade. Elas estão à margem da sociedade. Assim como relatado no livro de Carolina Maria de Jesus, por exemplo, Quarto de Despejo, que ela fala que no livro ela sente como se a favela fosse um quarto de despejo, né? E o centro, os outros lugares fossem a sala de estar de uma casa. No livro ela deixa bem claro, né, essas desigualdades sociais. Então vem aqui algumas perguntas, né? Qual o gênero do texto? Qual o tipo discursivo? Qual é o domínio discursivo desse gênero, né? Qual é a sua finalidade, função sociocomunicativa, para que serve o objetivo, quais são as principais características, qual é o público-alvo desse texto. Analisando a imagem, a palavra rede tem duplo sentido. Quais são eles, né? Então, aqui, qual que é o gênero textual? O gênero textual aí, no caso, a gente pode falar, né, que é um cartoon. Qual que é o tipo textual? Tipologia. Geralmente, charge, cartoon é uma tipologia narrativa, vai narrar alguma coisa, seja com uma fala, seja com diálogo, seja com alguma coisa. Qual é o domínio discursivo desse gênero? Domínio discursivo é onde ele se encontra. Geralmente, charge, cartoon são nas redes sociais, podem vir em algum jornal, em algum periódico também. Qual é a sua finalidade, função sociocomunicativa, para que serve o objetivo? O objetivo é trazer uma crítica social sobre determinado tema importante que assola a vida de milhares de brasileiros, não só brasileiros, como milhares de pessoas aí no mundo inteiro, né? Quais são as principais características? Podem observar aí pessoas comuns, um problema social global, né? Fazendo uma crítica aí também. Qual é o público-alvo? O público-alvo a gente pode falar que é a população em geral, né? Analisando a imagem, a palavra rede tem duplo sentido. Quais são eles? Aí é para o aluno perceber, né, o sentido aí de rede social, né, no sentido da internet, e rede aí está fazendo analogia à moradia, onde as pessoas ficam, onde as pessoas se alojam. Porque as pessoas estão juntas, aí são outras aqui para a gente fazer interpretação também, né? Analisando por que as pessoas estão juntas e qual expressão demonstram, né? Fazendo alusão às imagens acima, interprete as imagens abaixo e suas possíveis correspondências. Porque as pessoas estão juntas. Aqui está falando que várias pessoas passam, né, por essa situação. E suas expressões demonstram preocupação, ansiedade, tristeza, tudo isso para o aluno refletir. Fazendo alusão às imagens acima, interprete as imagens abaixo e suas possíveis correspondências. Aí tem, né, a pessoa sentindo fome, né, feliz ano novo para você também, companheiro. Aí falando do problema, né, dos moradores de rua. E solidão está mostrando aí, né, que as pessoas elas estão muito individualistas na sociedade hoje, né? Elas não, de certa forma, elas não têm empatia para com o outro. Então, foi retratar exatamente isso, né? Então, gente, sempre que possível, é interessante fazerem questões abertas para os alunos, que façam uma reflexão, alguma coisa atual que chame a atenção dos alunos, pode ser algum texto, né, que eles gostem, seja de futebol, de música. Trabalhar com música é muito interessante, né? Tem vários planos de aula aí que abordam a questão da música, que os alunos utilizam até como repertório de redação também, né, que faz parte do universo deles. Questão de série, filme. Então, a gente que é professor, a gente sempre tem que estimular
esse aluno a ter acesso, né, a uma infinidade de textos, sejam orais, sejam escritos, seja em forma de filme, em forma de uma história, enfim, para que esses alunos interessem e cultivem o hábito de leitura, tá bom? Então, gente, hoje foi sobre isso, né? A questão da interpretação, a questão da importância de trabalharmos tipologias e gêneros textuais. Tipologias, como eu falei anteriormente, é uma maneira mais limitada, a gente tem 5 tipos de texto. Gênero textual são incontáveis e eles vão mudando, né, no decorrer da nossa função sociocomunicativa, eles vão se transformando. A carta, por exemplo, era um gênero textual que, de certa forma, está em desuso na sociedade hoje, porque, né, ou é um e-mail, ou é uma mensagem no WhatsApp. Então, o gênero textual veio para atender a um anseio da sociedade. Por isso que a gente fala que ele é incontável. Até o dinheiro, ele é um gênero textual, porque ele exerce uma função social, tá bom? Então, gente, obrigada aí pela participação de vocês. Até uma próxima aula. Abraços. Boa noite.